Gálatas capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1. Então nós vamos ler Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 1. Como o pastor mencionou, nós somos da igreja metodista do pastor Pedro Estrela e pastor Fábio Vilela, e realmente é uma bênção estar lá com eles. Nós temos caminhado e aprendido muito com eles. Isso tem feito que a gente caminhar e amadurecer no propósito de Deus na nossa vida. Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 1. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada se difere de um servo, algumas traduções de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo, mas debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Diga comigo, o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque recebemos essa adoção, somos filhos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Portanto, já não és mais servo, mas agora você é filho. E porque é filho, também você é herdeiro por parte de Deus. Outrora, quando não conhecias a Deus, você servia aos de que natureza não eram deuses. Agora, porém, já que conhece a Deus, ou melhor, já que você é conhecido por Deus, como tomais outras vezes a estes rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses, e tempos e anos. Temo a vosso respeito que haja um trabalho em vão entre vocês. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler a carta aos Gálatas, mas é uma das melhores cartas, na minha opinião, e é um dos melhores escritos de Paulo. Agora, quando você vai olhar o contexto, a igreja de Gálatas, ela está sofrendo um problema, porque Paulo, ele vai até lá, através de Paulo, o Espírito consegue alcançar várias pessoas, e eles então fundam a igreja em Gálatas. Só que agora o que acontece? Paulo, ele continua a sua jornada, ele continua o seu ministério, mas entra dentro dessa igreja judaizantes, e esses judaizantes, eles começam então a voltar os rudimentos. Por quê? A pregação de Paulo era, olha, você precisa crer e você precisa confessar o nome de Jesus. Você precisa acreditar que Jesus, ele morreu, você precisa acreditar que Jesus ressuscitou, que ele se ascendeu aos céus. Você precisa acreditar que Jesus agora está assentado ao lado de Deus Pai, à destra de Deus Pai, reinando, e que nós agora, nós não somos qualquer povo, nós somos a igreja, e nós juntamente com Cristo estamos inseridos, assentados à direita de Deus. Então a posição da igreja agora, qual que é? A posição da igreja não é a posição mais de uma igreja que está em declínio, mas a posição da igreja é uma posição que está em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus, é isso que a Bíblia nos fala. Agora, se Jesus ele está assentado, e ele não se assentou para descansar, mas ele se assentou para governar. Quem se assenta num trono não se assenta para descansar, mas ele se assenta para governar. Então, se Cristo está governando,
o que nós chamamos na teologia de já e ainda não, algo que já começou a ser estabelecido, mas ainda não foi completo. Se Jesus ele já está reinando, nós temos que entender que nós, a igreja de Cristo, nós estamos nessa mesma dimensão, nós estamos nessa mesma altura. Só que esses judaizantes, eles entraram ali na igreja de Gálatas, e o que aconteceu? Eles começaram a falar o seguinte: olha, Jesus realmente, ele morreu e realmente ele ressuscitou, mas isso não é o suficiente. Nós não podemos abandonar as práticas da lei. Nós precisamos acreditar em Jesus, mas nós também não podemos abandonar aquilo que Moisés nos ensinou. Nós precisamos sim ter fé em Cristo, nós precisamos andar naquilo que Ele falou, mas nós não podemos abandonar a prática da lei. Ou seja, nós temos que andar na lei, mas também nós temos que andar em Cristo. Como se isso fosse possível. Nós temos que andar na lei, cumprir toda a lei, mas nós também agora temos que andar em Cristo. E isso foi algo que foi disseminado na igreja, e isso é algo que começou então a defasar o Evangelho. Começou então a levantar algumas divisões dentro da própria igreja. Nós vamos ver que começou a levantar alguns que queriam, preferiam alguns do que outros. Nós vamos ver que começou a se difundir um evangelho, até mesmo que a Bíblia fala para a gente tomar cuidado para não pregar um outro evangelho. Por quê? Se a Bíblia fala para eu tomar cuidado para não pregar um outro evangelho, é que existe um outro evangelho. Então começou a se levantar vários evangelhos dentro do mesmo lugar. Por quê? Porque cada um adaptava como queria, cada um adaptava do jeito que acreditava. E isso não foi algo benéfico para a igreja, isso foi algo que começou a destruir a igreja internamente. E Paulo, quando ele foi avisado disso, ele então escreve a carta aos Gálatas. Porque ele fala assim: olha, vocês já estão no nível superior. Vocês andavam segundo a lei. Antes vocês andavam segundo as práticas da lei. Mas depois que vocês foram salvos, depois que vocês aceitaram a Jesus, agora vocês estão numa dispensação superior. Agora vocês não precisam mais retroceder, agora vocês têm que avançar, vocês têm que seguir adiante. E Paulo, ele faz uma analogia interessante, porque ele fala assim: quando vocês andavam pela prática da lei, vocês eram como aqueles filhos que na verdade eles eram cuidados por tutores. A palavra original do grego aqui fala que é aios, que é aquele que cuidava das crianças. Então nós temos que entender o que eram esses tutores, o que eram esses cuidadores. A criança, quando ela atingia uma idade, ela era filha do patrão. Ou seja, o patrão ele era rico, mas ele não dava educação ao filho. Então o que ele fazia? Ele pegava o seu filho e ele entregava o seu filho na responsabilidade de um dos seus servos, a saber, o mais inteligente que tinha na época, dentro da casa, como escravo, como servo, como tutor. Ele entregava o seu filho na mão dele, para que esse tutor fosse responsável pela educação do seu filho. Para que esse tutor fosse responsável pelo desenvolvimento da educação do seu filho. Então o que acontecia? O filho, ele ficava à responsabilidade desse servo. Só que esse filho, ele ainda era menor de idade. E o que acontecia? Enquanto o filho não atingia a maior idade, ele não era diferente dos filhos do próprio escravo. Ele era tratado e de igual maneira, de igual forma dos filhos do próprio escravo. Ele tinha um pai que era rico, ele tinha um pai que tinha posse de todas as coisas, mas porque ele ainda não tinha atingido a maturidade, a maior idade, ele era cuidado por um escravo e ele não era diferente, ele não era tratado diferente da forma dos escravos, dos filhos dos escravos. Então, quando que isso acontecia? O filho,
ele só tomava posse daquilo que lhe era de direito. Note que o filho ele ainda não iria receber. Na verdade, ele já tinha recebido, mas ele só poderia tomar posse daquilo que lhe era de direito a partir do momento então que ele atingisse uma maioridade. Depois que ele atingisse uma maioridade, aí nós vamos entender que agora ele sairia de debaixo dos cuidados do escravo e então ele iria assumir aquilo que ele tinha de direito, porque na verdade ele não era filho do escravo, ele era filho do dono do escravo. Agora olha só que interessante, mesmo ele sendo filho do dono do escravo, enquanto ele não atingisse a maturidade, ele prestava conta ao escravo. Mesmo ele sendo filho do dono, filho do dono que tinha tudo, o filho do pai que tinha tudo, que era dono de tudo, ele ainda prestava conta, ele ainda vivia sobre a tutoria de um escravo. E ele não era diferente dos filhos dos escravos. Então Paulo ele faz essa analogia e ele continua dissertando sobre o texto, falando o quê? Que vocês já foram salvos, mas eu agora tomei conhecimento que alguns dentre vocês querem voltar às velhas práticas. Paulo começa a dizer que alguns dentre aí na igreja da Galácia, alguns aí querem voltar às práticas que têm sido ensinado pelos judaizantes, que eram: você agora não quer depender mais só daquilo que Jesus fez na sua vida, mas agora você acha que você precisa fazer um pacote e viver daquilo que Jesus falou para você, mas que você também precisa viver na lei, porque só o que Jesus fez estava sendo ensinado que não era mais o suficiente, mas que precisava agora de um pacote, que precisava agora de um adendo, e que Jesus era como se fosse um plus, Jesus era algo que era um plus, mas que a base ainda continuava sendo a lei. Então você vai notar que Paulo ele faz uma analogia, mas ele não faz uma analogia qualquer, porque eu te expliquei toda essa história a respeito da questão de tutor. Não é uma analogia qualquer. Ele faz essa analogia e aquelas pessoas que escutaram entenderam o que ele estava falando. Aquelas pessoas que leram a carta entenderam o que ele estava falando. Por quê? Porque o tutor aqui estava sendo uma analogia da lei. Por quê? Porque quando nós vivíamos na lei, quando nós éramos ensinados na prática da lei, quando nós vivíamos no pecado, quando nós fazíamos todas as coisas sem o conhecimento de Cristo, nós éramos como essas crianças que, mesmo que alguns dentre nós já são convertidos, mesmo que algum dentre nós já somos filhos do Pai, mesmo assim nós ainda não conseguimos desfrutar daquilo que nos é de direito, porque nós somos filhos, nós já temos esse direito de filiação, nós sabemos que o nosso espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então Paulo está dizendo que mesmo que alguns de nós já tenham o espírito recriado, alguns de nós não conseguimos desfrutar daquilo que nos é de direito, porque nós ainda vivemos como pessoas imaturas, porque nós ainda vivemos como crianças espirituais. Porque eu não sei se você sabe, mas no mundo espiritual ele é um pouco diferente do mundo material. Como assim? Eu não dou arroz e feijão para uma criança no mundo material, porque nós sabemos que isso vai fazer mal. Então, quando a criança ela é novinha, o que eu vou entregar para ela? Eu vou dar leite, eu vou dar papinha, eu vou dar uma comidinha sim, porque eu sei que ela ainda é criança. Agora, no mundo espiritual é ao contrário. Você se torna criança ou você se torna imaturo dependendo da comida que você ingere. No mundo espiritual é ao contrário. Eu me torno imaturo bebendo leite, ao contrário do mundo físico. Por quê? Porque eu preciso dar um leite para aquela pessoa que ainda é criança. Agora no mundo espiritual não. Eu me torno imaturo a partir do momento que eu ingiro leite.
Ou seja, aquilo que eu coloco para dentro de mim vai determinar a minha maturidade espiritual. Aquilo que eu coloco para dentro de mim vai determinar se eu ainda vou ser uma criança que vou estar dependendo de uma servidão, de um escravo, ou se eu vou poder adquirir aquilo que Deus já conquistou para mim na cruz do Calvário. Então Paulo, ele vai explicando o seguinte: olha, na verdade, muito dentro de nós, muito dentro do corpo de Cristo, eles ainda não conseguiram desfrutar das coisas que o Pai já estabeleceu para a vida dele. Por quê? Porque eles ainda estão vivendo debaixo da tutoria da lei. E é por isso que ele começa a explicar essas coisas. É por isso que Paulo então começa a fazer essa analogia. Por quê? Porque aquele que vive os rudimentos da lei, ele ainda não se difere do escravo, mesmo sendo filho do Pai. Então, o que vai determinar a minha maturidade espiritual? O que vai determinar se eu já saí do tempo de tutoria? Ou o que vai determinar se eu já atingi a maturidade espiritual e se eu agora já consigo usufruir daquilo que o meu Pai tem para mim? O padrão que vai determinar isso para a minha vida é se eu vivo na lei ou se eu vivo na graça. É isso que Paulo está me dizendo. Se eu vivo pela lei, aqui não é questão de salvação. Entenda isso, nós não estamos falando aqui de salvação, porque o filho do dono da casa, ele era filho do dono da casa. Mas Paulo está dizendo que aquilo que vai determinar a minha maturidade espiritual vai ser se eu vivo segundo os rudimentos da lei ou se eu vivo pela graça. E eu quero falar um pouco para você nessa manhã, depois dessa pequena introdução, porque eu quero falar sobre alguns pontos. Por quê? Porque dentro do corpo de Cristo, não vamos falar de uma bandeira, nós vamos falar de nada, mas nós vamos falar do corpo de Cristo. Ainda existem alguns dentre nós que querem adicionar a lei dentro do Evangelho de Cristo para poder fazer um pacote e acha que ainda vai conseguir usufruir de alguma coisa. Ou seja, se eu vivo pela lei, eu já automaticamente já estou determinando que eu ainda estou sobre a tutoria da lei. Agora, se eu paro de viver pela lei, eu vou determinar também que agora eu sou um filho maduro. Então, se eu sou um filho maduro, eu posso começar a desfrutar das realidades que o meu pai tem para mim. Eu posso começar a desfrutar de todos os bens que o meu pai tem para mim. Então, talvez essa pode ser a resposta do porquê eu não consigo ainda desfrutar não só da boa, da agradável, mas também da perfeita vontade de Deus para a minha vida. Porque talvez ainda há rudimentos da lei no meu ser. Ainda há rudimentos da lei na minha mente. A armadura de Efésios, você vai entender que o capacete é da salvação. O que isso significa? Significa que a salvação ela está na mente. Então nós sabemos que a mente ela é um campo de batalha. E nós sabemos que eu preciso enxergar algo de errado para que eu possa então consertar. Então eu quero falar com você nessa manhã a respeito de algumas características. Eu não vou te dar nenhuma opinião minha. Eu só vou ler texto bíblico e eu vou explicar alguma coisa para você. Para que eu possa fazer uma análise e entender, falando assim, eu ainda estou na tutoria? Eu já saí da tutoria? Sim, eu estou conseguindo viver todas as realidades de Deus para a minha vida? Se sim, glória a Deus. Mas a área que a gente ainda precisa melhorar, nós temos que caminhar e nós temos que melhorar. Porque nós sabemos que glória não é para onde nós vamos, glória é aquilo que nós estamos nos tornando. Essa é a ação do Espírito em nossa vida. Nós somos mudados, nós somos transformados de glória em glória, até que nós possamos chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Então Romanos 12:2 fala que a gente precisa não nos conformar, não entrar na forma deste sistema, mas que nós precisamos transformar a nossa mente. Para transformar a nossa mente é apenas pela palavra de Deus. Amém? Amém? Você ainda está feliz? Glória a Deus. Vamos pular aí para o capítulo 4.
Já estamos no 4, vamos pular aí para o versículo 21. Olha só o que diz, 4:21. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvi vós a lei? Porque está escrito que Abraão, ele teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre nasceu pela promessa. E o que se entende por alegoria, essas 2 mulheres são 2 pactos, ou 2 alianças, um do Monte Sinai, que dá a luz para a servidão, e essa é Agar. Ora, esta Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém, que é de cima, esta é livre. E qual é a nossa mãe? Pois está escrito, alegra-te, estéreos, que não dá luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da que tem marido. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Mas como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, e assim também é agora. Que diz, porém, a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da luz. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas nós somos filhos da livre. Para a liberdade Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos dobrei novamente a um jogo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo testifico a todo homem, que se deixar circuncidar, o que está obrigado a guardar a lei. Separados estáis de Cristo, e vós que vos justificar-vos na lei, da graça decaístes. Nós, entretanto, pelo Espírito, guardamos a esperança da justiça que provém pela fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas assim a fé que opera pelo amor. Correis bem quem vos impediu a obedecer à verdade. Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento ele leveda toda a massa. Vamos parar por aqui. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo faz mais uma analogia, porque Paulo ele parece com Jesus. Ele começa a explicar através de símbolos, através de exemplos. Eu também gosto de ensinar dessa forma, porque eu acho que fica muito claro. Então Paulo aqui ele faz outra analogia, na mesma sequência de assunto, mas ele faz uma analogia que não é só uma analogia, mas é uma verdade. Ele fala assim, olha, eu vou falar com você uma coisa, filho de Abraão todos nós somos. O que Paulo está querendo dizer que filho de Abraão todos nós somos? Ele está falando assim, a questão aqui não é salvação, porque filhos de Deus todos nós somos. Filho de Abraão, descendentes de Abraão, todos eram, e nós também somos descendentes pela fé. Nós recebemos a herança da fé, pela fé de Abraão. Então, filho de Abraão, ok, todos nós somos. Mas o problema não é quem é o seu pai, o problema é quem é a sua mãe. Porque nós vamos ver que Abraão, ele teve 2 filhos. Nós vamos ver que Abraão, a Bíblia conta a respeito de 2 mulheres. Nós vamos ver que mesmo sendo filho de Abraão, você vai determinar quem é sua mãe. Porque Agar, ela gerou Ismael. E nós sabemos que Sara gerou Isaac. Eu não sei se você sabe, mas a descendência de Ismael é o povo do Oriente Médio que surgiu o Islã.
E quem mais persegue o cristianismo do que o Islã nos dias de hoje? E há muitos anos, há muitas décadas atrás. Então nós vamos ver que a partir daqui já começou a se cerrar uma história. Aqui nós podemos entrar em muitos outros assuntos, principalmente escatologia. Agora, nós vamos entender que o pai é Abraão, mas a mãe vai depender daquilo que eu vivo. Porque eu posso ser filho de Agar e viver pela lei, ou eu posso ser filho de Sara e viver pela promessa. Porque o problema não é quem é o meu pai, o problema é quem é minha mãe. É isso que Paulo está dizendo. Porque nós entendemos que quando Sara escutou a respeito da promessa, ela não acreditou. Mas nós entendemos também que quando a gente lê a Bíblia, Abraão, ele deixou a ser levado pela mulher, que falou assim, olha, já que você vai ter um herdeiro, vamos fazer o seguinte, você vai e se deita com a nossa serva. Você se deita com a nossa serva, porque dela vai nascer esse menino, e esse menino então vai ser esse herdeiro da promessa. Olha só o que esse texto nos ensina. Nos ensina que, a partir do momento que eu vivo pela lei, eu consigo planejar e eu consigo executar as coisas que eu quero para a minha vida. Por quê? Porque não é na verdade a força do braço de Deus. Na verdade não é aquilo que Deus determinou para a minha vida. Na verdade eu planejo, eu executo, e quando aparece então o filho, eu consigo explicar a forma e o jeito e os mínimos detalhes como aconteceu. Por quê? Porque não proveio da força do braço de Deus, mas proveio da força do meu braço. Porque se você estivesse naquela época e perguntasse para Sara como que aconteceu, ela chegaria e te explicaria, olha, na verdade, a gente ficou sabendo da promessa, mas o que eu fiz? Eu dei a ideia para Abraão e falei assim, olha, deita com a nossa serva, e dela você gera um filho, e esse filho então deve ser aí o herdeiro da promessa. Vai explicar tudo direitinho. Agora, quando você vira o lado e você vai olhar a história de Sara, você vai ver que Sara, ela não acreditou que ela daria à luz. Nós sabemos que Abraão já era avançado de idade, nós sabemos que a Sara, além de ser estéril, também já era avançada de idade, mas em determinado momento, Sara se encontra grávida. Ou seja, ela não consegue explicar da forma que aconteceu. Por quê? Porque Sara não veio para gerar um filho na promessa, na lei, mas Sara veio para gerar um filho na promessa. E agora, quando nós vivemos na promessa de Deus, muitas coisas nós não sabemos nem explicar como acontece. Na verdade, as coisas nós não sabemos explicar como acontece. A gente consegue olhar para trás e a gente consegue enxergar como aconteceu. Mas se for para você enxergar, olhar para frente e explicar como vai acontecer todos os passos, você não consegue. Quando nós estamos na dependência de Deus, a gente não consegue explicar como vai ser. A saber, o nosso Deus, ele é um Deus de processo. E com certeza, se ele nos contasse todos os processos, a gente não aceitaria. Com certeza. Se ele explicasse para você assim, olha, querido, vai ser dessa forma. Aí eu ia olhar e falar assim, tem como pular aquela ali? Aquela ali eu não gostei muito, não. É por isso que ele não fala todos os processos. Às vezes ele até nos dá uma visão, o que vai ser lá na frente, mas como você vai chegar lá na frente, os passos que eu vou dar, aquilo que eu vou caminhar para chegar lá, Deus não revela. Por quê? Porque Deus, ele é um Deus de processo, e Deus no processo, ele nos ensina, ele nos habilita a receber aquilo que ele nos prometeu lá na frente. Porque existem promessas que já são realidades para nós na nossa vida, mas nós ainda não recebemos porque nós ainda não estamos habilitados para receber. Na tentação de Jesus, Satanás leva ele para o cume do monte e fala assim, está vendo todos esses reinos? Se você se prostrar diante de mim, eu te dou todos os reinos. Agora, Satanás podia dar algum reino? Podia. Porque os reinos foram entregues para eles lá em Gênesis. O homem entregou para Satanás com o pecado. Então Satanás, ele podia entregar o reino? Podia. Mas a Bíblia também me fala que depois da morte e da ressurreição de Cristo, hoje ele está assentado reinando. Então olha só o que Satanás quis fazer. Satanás quis entregar para Jesus algo certo, mas no tempo errado. E quantas vezes ele não faz isso com a gente?
Ele quer nos entregar algo que é certo, mas no tempo errado. Porque se você fizer algo certo no tempo errado, se torna errado. Então você vai sair fora do propósito de Deus para a sua vida. Agora, eu determino então na minha vida se eu vou viver pela servidão da lei ou pela promessa. Ou eu explico todas as fases da minha vida vivendo pela lei, ou eu então vou me submeter à promessa de Deus. Agora, o que é essa promessa de Deus? A promessa de Deus é aquilo que a nossa mente não consegue entender ainda de fato. A promessa de Deus é algo que muitos de nós não acreditamos, e quando eu falo muitos de nós, eu estou falando de pessoas que convivem com a gente, pessoas que estudam a palavra, mas quando vai conversar com a gente, fala assim, não, é porque é tão difícil de acreditar, é tão difícil de aceitar que é dessa forma, mas é algo que foi uma promessa, e que nós sabemos que quando Deus fala, a palavra dele não volta vazia. Quando Deus fala, ele cumpre aquilo que ele fala. E uma das promessas para nós era não mais estar na servidão da lei, mas a partir de um certo tempo, que nós chamamos da era da igreja, de viver agora uma dispensação superior. Qual é essa dispensação? A dispensação da graça. Agora, o que é essa dispensação da graça? Porque parece que é algo que muitos falam, mas na verdade falam muita coisa, mas não vão assim ao ponto certo. O que é a dispensação da graça? Porque se em Hebreus 11 fala que, começa a citar o nome dos heróis da fé, que é o que nós chamamos, mas a Bíblia não fala que eles são heróis da fé. Aquele título lá, ele não é inspirado pelo Espírito. Quem traduziu a Bíblia escreveu aquilo. Não estou falando que é errado, me entenda. Mas a Bíblia não chama eles de heróis da fé. O que a Bíblia chama em Hebreus 11 é de nuvens de testemunhas, os qual, pela nossa parte, eles foram aperfeiçoados. Mateus 11:11 fala que dos nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus, este já é maior do que João Batista. E agora, como eu faço para entrar no reino de Deus? Você aceita Jesus, seu espírito é recriado, ou seja, aqui está o reino de Deus. Todos aqueles que nós ficamos olhando para trás e pensando, eu quero ser igual a Moisés, eu quero ser igual a Elisa, eu quero ser igual a Davi, na verdade, quando nós chegarmos no céu, a gente vai chegar lá e eles vão correr até nós e falar assim, como que era ter o próprio Deus, o Espírito de Deus, habitando dentro de vocês, porque nós estamos vivendo a promessa que eles não conseguiram alcançar. Nós estamos vivendo uma realidade muito superior, que eles apenas receberam a promessa, mas o cumprimento da promessa se estabeleceu no nosso tempo, na nossa era. Ou seja, eles recebiam uma visitação do Espírito, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós não dependemos agora de uma terceira pessoa para acessar a sala do trono, mas nós temos Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, e agora não existe mais um lugar para adorar. Agora eu posso adorar aqui, eu posso adorar em casa, eu posso adorar no banheiro, eu posso adorar no meu trabalho, eu posso adorar em qualquer lugar, porque agora eu já não dependo mais de ninguém, agora eu sou corpo de Cristo. Então essa dispensação, ela é superior. Mas Paulo está dizendo o quê? Nós vivemos uma dispensação superior, mas alguns dentre nós querem retroceder os rudimentos da lei. Porque, gente, confiar na graça é algo totalmente irresponsável. É difícil para o ser humano entender que, na verdade, ele não precisa fazer mais nada para ser salvo. Olha só. João capítulo 5, versículo 24, eu vou ler por causa do tempo. João capítulo 5, versículo 24. Em verdade, eu vos digo, Jesus está dizendo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele já tem a vida eterna e não entra em juízo, mas ele já passou da morte para a vida. Olha que versículo lindo. Quem crê na minha palavra e quem crê naquele que me enviou, ele vai herdar a vida eterna? Não, ele já tem a vida eterna, ou seja, a minha vida eterna ela já começou aqui. Ou seja, ele não vai passar para juízo, ele não entra em juízo.
nós sabemos que existe o juízo, o julgamento do galardão, mas aqui nós estamos falando de salvação. Ele não entra em juízo, mas já passou da vida para a morte. Desculpa, da morte para a vida. Por quê? Porque a Bíblia não me fala que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Nós não precisamos pregar para as pessoas para elas não irem para o inferno. Nós precisamos pregar para as pessoas para tirá-las do inferno, porque quem não aceitar Jesus já está condenado. Mas nós, quando nós aceitamos a Cristo, nós também não vamos passar um outro julgamento, porque nós já estamos salvos, nós já fomos salvos. Por quê? Porque é por aquilo que eu faço? Não, é se eu crer no meu coração, é se eu confessar com a minha boca, eu já passei da morte para a vida, eu já passei do juízo da condenação para o reino do Filho do amor de Deus. É isso que a Bíblia está me dizendo. Agora, isso é fácil de entender? De entender mas é fácil de aceitar? É fácil de aceitar que talvez uma pessoa, um pedófilo que matou 800 crianças, ele no último segundo da vida dele, no último minuto da vida dele, ele se arrepender genuinamente e ele morrer, ele vai estar no mesmo paraíso que você? É fácil aceitar que o ladrão na cruz, ele viveu a vida do jeito que ele quis, mas ele foi um dos primeiros? É fácil aceitar isso? Entender é fácil, aceitar é outra coisa. Mas por que que Deus escolheu ser assim? Porque não depende de você, não depende de mim. Depende daquilo que Ele fez, porque toda a honra e toda a glória é para Ele. Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém, e Ele nunca vai dividir a glória dEle com ninguém. E Paulo está dizendo aqui, eu já ensinei os fundamentos no Evangelho, eu já ensinei para você qual é a base, mas alguns dentre vós querem retroceder. Alguns dentre vós querem abandonar o Evangelho da graça e querem voltar aos rudimentos. E nós vemos que isso não é um problema da época de Paulo apenas. Nós vamos entender que isso é um problema que já nos atinge e sempre nos atingiu. Aqui nós não estamos falando de quem você é filho, nós estamos falando quem é a sua mãe. A questão aqui não é quem é o seu pai, você é salvo. A questão aqui é quem é a sua mãe. O problema na igreja é que nós conseguimos identificar no que diz respeito à aula, a seminário, eu dou aula de seminário, a gente vai rodando aí, o que acontece? Porque a igreja, ela prega de um monte de coisa, mas eu vou te falar uma coisa, das defasagens na teologia cristã é a respeito do galardão. Pouco se fala a respeito do galardão, ou quase nada. Você pode perguntar um monte de coisa, mas quando você pergunta para a pessoa sobre galardão, ela dá um passo atrás, porque ela ainda não consegue explicar. Por quê? Porque nós, que temos a responsabilidade de ensinar, talvez nós ainda não conseguimos chegar nesse ponto. Porque o galardão, meu querido, ele é muito importante. Se você for estudar sobre ele, você vai entender o que eu estou falando. Inclusive, isso aí é uma pulga para ficar atrás da sua orelha. Agora, isso não é um problema só da época dos Gálatas. Isso não é um problema também só nessa época. Nós vamos ver que isso já é um problema desde o princípio. Abra sua Bíblia, capítulo 3 do livro de Gênesis. Capítulo 3, livro de Gênesis. Vamos ler a partir do 1. Olha só. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que o Senhor te disse, não comereis de toda árvore do jardim? E respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos serão abertos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e a árvore desejável para te dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e esse também comeu. E lhe
foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se, e o homem e a sua mulher da presença do Senhor, Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? Respondeu o homem: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e eu escondi-me. Agora olha só, eu sei que você já conhece muito bem a história do começo de todas as coisas, da criação. Agora, o homem, ele peca, a mulher come do fruto, entrega para Adão. Adão, pelo que o texto diz, provavelmente Adão não estava tão longe assim, porque ela já comeu e já entregou para ele. Agora, nós vamos ver que após a queda, eles conheceram que eles estavam nus. Agora, não é simplesmente uma roupa que Adão e Eva vestiam, que eles não vestiam. Porque se eles comeram do fruto e eles perceberam que eles estavam nus, quer dizer que antes eles não estavam nus. Agora, o que é isso? A Bíblia nos fala que o homem, quando ele for transformado de glória em glória, quando o homem, então, ele vencer o último inimigo, que é a morte, e o seu corpo for glorificado, o homem, ele vai ser vestido ou revestido com a glória de Deus. Então, isso me dá a entender que aquilo que vestia Adão e Eva também era a glória de Deus. Adão e Eva era vestido e revestido pela glória de Deus. Agora, a partir do momento que eles pecaram, eles perderam essas vestes e eles conheceram, foram abertos os seus olhos e eles conheceram agora que eles estavam nus. Agora, a primeira atitude do homem quando percebeu que estava nu era fazer para você. O homem aqui não tem, né? Só embaixo, né? Era fazer folha, era fazer uma roupa. Por quê? Porque ele precisava tampar as suas vergonhas. Então fez para a mulher também. Fez, algumas traduções dizem cintas, aventais. Ele fez isso. Agora a Bíblia me fala que Deus começa a passear no jardim. Larari, larará, vamos encontrar o homem. Deus começa a passear no jardim. Só que Deus parece não encontrar o homem no lugar marcado. Então o que acontece? Acontece que Deus pergunta: Adão, homem, onde estás? Então Adão responde: eu estava nu e eu me escondi, porque eu tive medo. Eu tive medo, eu me escondi, porque eu estava nu. Mas ele, quando ele percebeu que ele estava nu, ele não fez roupa para ele. Ele pegou as folhas, ele fez a roupa para ele, mas quando Deus chama, ele fala: não, eu tive medo porque eu estava nu. Quando o homem percebe o seu pecado, quando o homem percebe que ele estava nu, ele automaticamente pega a folha de figueira e ele faz a roupa para si. Mas quando Deus aparece lá e o chama, ele fala assim: olha, eu escondi porque eu estava nu. Por quê? Porque tapar as suas vergonhas com a força do próprio braço também é uma simbologia da lei. Agora, eu querer esconder as minhas vergonhas com a lei não impede que eu me considere nu diante da presença de Deus. Porque quando Deus chama, Adão se considera nu, porque ele sabia que aquilo que ele tinha feito com a sua própria mão não era capaz, não era suficiente de ser apresentável perante Deus. É por isso que mesmo depois que ele faz a roupa, ele ainda se considera nu. Por que ele se considera nu? Porque o homem não tem a capacidade de fazer nada na força do próprio braço que seja apresentável para Deus. Não tem. E nós vamos ver nos versículos seguintes que Jesus, ele provê essa redenção. Nós vamos ver que Jesus, ele não deixa o homem nessa condição. Nós vamos ver que Jesus, então, ele dá um jeito, mas então é um plano B? Não, Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. A Apocalipse me fala que o Cordeiro, ele já foi imolado desde a fundação do mundo. Deus, ele não tem plano B, ele já sabia de todas as coisas. Então por que ele decidiu fazer? Então depois você pergunta para ele. Porque a Bíblia não me deixa claro com relação a isso.
Agora, nós vamos ver que o homem, ele fez a roupa, mas quando Deus chamou, ele então faz o quê? Ele fala, eu ainda estou nu. Agora, qual que é essa analogia para a gente? É porque nós tentamos fazer várias coisas com a força do nosso braço, nós fazemos um monte de coisa, que eu poderia dar nome aqui durante 2, 3 horas, nós queremos viver ainda na prática da lei, nós queremos achar que nós podemos merecer o favor de Deus, nós queremos achar que nós ainda podemos merecer uma bênção de Deus, nós podemos achar que nós ainda merecemos, quem sabe, algo especial do Senhor, com alguma atitude que eu ainda posso fazer, nós podemos achar que, talvez eu possa fazer isso e Deus vai me perdoar, mas quando a presença vem, nada daquilo que eu fiz com a força do meu braço é suficiente para esconder a minha vergonha diante de Deus. Sabe quando você peca e você fala assim, hoje eu não vou nem orar, eu não estou muito bem, porque eu até começo a sentir que Deus, ele parece estar com um raio na mão, né? Igual aquele desenho que tinha antigamente, só esperando eu dar uma rateada, toma raio na cabeça. Porque eu ainda consigo imaginar um Deus furioso comigo, eu ainda consigo imaginar um Deus que, olha, se eu der uma vacilada, alguma coisa vai acontecer aqui. Então eu começo a fazer as coisas na força do meu braço, eu começo a fazer aventais para tampar a minha vergonha, porque eu sei que logo a presença de Deus vai se manifestar e eu não posso estar na condição que eu estou. Mas aqui no texto nós entendemos, e eu sei que na sua vida, na minha vida, nós também conseguimos compreender que tudo aquilo que eu faço na força do meu braço é totalmente incapaz de ser a oferta necessária, que nós vamos ver que Cristo foi essa oferta, mas nós vamos ver que antes de Cristo, Deus já proveu um substituto, Deus já proveu algo para tampar o pecado do homem, mas nada que foi feito na força do próprio homem. Avançando aqui, porque do tempo, nós podemos ver Romanos capítulo 5, versículo 12, olha só, mais para frente, se você ler o texto, você vai ver que Deus, ele faz o que então? Ele tira as vestes que o homem fez com a própria mão, e o que ele faz? Ele cobre as vestes com pele de algum animal. Olha só, alguém que não tinha nada a ver com a história, alguém que era inocente, então padece, porque eu não sei se você sabe, mas para arrancar a pele você precisa matar. Tem que ter derramamento de sangue para que a pele seja arrancada. E ali já é uma prefiguração. Agora olha só, Romanos capítulo 5, versículo 12, vou me adiantar por causa do tempo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque antes da lei estava no pecado o mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito da ofensa, porque se pela ofensa de um muitos morreram, muito mais pela graça de Deus, e o dom da graça de um só homem, a saber, Jesus Cristo, abundou em muitos filhos. Também não é assim o dom como a ofensa, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação, porque se pela ofensa de um a morte veio a reinar por este, muito mais os que receberam com abundância a graça, o dom da justiça, e reinarão por vida de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim por meio da justiça de um, veio a graça sobre todos os homens, justificação e vida, porque assim como pela obediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos também serão constituídos como justos, justificados. Sobreveio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, para que assim o pecado não venha reinar na morte, assim também viesse reinar a graça pela justiça
para a vida eterna por meio do nosso Senhor e Salvador. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura, ignorais que todos quanto foram batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos todos nós em novidade de vida, porque se temos sido unidos a eles na semelhança da sua morte, certamente também o seremos à semelhança na ressurreição. O que Paulo está me explicando nesse texto? Paulo está falando o seguinte: olha, se pela ofensa de uma pessoa a morte abundou e a morte reinou, também pela obediência de uma pessoa, a justificação, ela opera na nossa vida. Agora, se eu te perguntar assim, quando você nasceu, antes de aceitar Jesus, você era pecador? Você era pecador? Sim, você era pecador. Mas você precisou pecar para ser pecador? Você não precisou pecar para ser pecador. Você já nasceu com uma natureza herdada. Por quê? Porque Adão errou e isso nos foi imputado. Agora, se eu não precisei pecar para ser pecador, por que eu acho que eu preciso fazer uma obra de justiça para me ser justificado? Se a Bíblia me ensina que pela ofensa de um a morte entrou, mas pela obediência de apenas um homem, a saber, Jesus Cristo, todos nós fomos justificados. Aquele versículo que diz, e o justo viverá pela fé, não é o justo de eu achar que eu preciso fazer tudo certo, mas é aquele que foi justificado pela obra da cruz. Então o que Paulo está falando aos Gálatas? Que nós já fomos justificados e que nós não podemos retroceder a uma dispensação inferior, porque na verdade não depende daquilo que eu faço, não depende daquilo que eu posso fazer, mas a justificação, ela é por aquilo que Cristo já fez na sua vida, ela é por aquilo que Cristo já fez na minha vida. Então eu não preciso tomar uma água santa para ser salvo ou para ser justificado, porque aquilo que me justificou foi o sangue derramado na cruz do Calvário. Agora, entender que eu não preciso fazer nada na nossa teologia e na nossa cultura é algo difícil. Por quê? Porque nós somos condicionados a você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, para que você possa receber. Em contrapartida, nós vamos ver que alguns, dentre muitos, falam assim, na verdade essa graça parece ser muito barata. E um pastor da nossa igreja, um dos pastores falou assim, não meu querido, ela não é muito barata não, porque se fosse barata ainda tinha um preço, na verdade ela é de graça. Ela foi te dada de graça. Então eu não tenho que fazer nada para receber a salvação, eu não tenho que fazer uma campanha, eu não tenho que fazer nada para receber a salvação. Você precisa crer no nome de Jesus, você precisa confessar o nome de Cristo. A salvação, ela é dada pela graça mediante a fé. Mas alguns ainda querem retroceder, e a Bíblia me ensina que eu posso viver pela lei? Posso viver pela lei? Posso. Agora a Bíblia também me ensina que se eu errar em um só dos mandamentos, eu sou devedor de todos. Vou terminar isso aqui com uma coisa para você entender o quão nós não somos suficientes para alcançar a salvação. Lembra quando Paulo fala assim, ai de mim que eu sou pecador? Paulo falando, ai de mim que eu sou pecador. Paulo, ele está estudando os 10 mandamentos, e Paulo, ele começa a estudar os 10 mandamentos, e ele chega no 10º mandamento, ele fala, ai de mim que eu sou pecador. Sabe por quê? O 10º mandamento é, não cobiçarás. Então eu vou te perguntar, quem aqui já matou hoje? Não matar é fácil. Quem aqui já roubou hoje? Não roubar é fácil. Mas agora, quando você entra na questão do pecado não externo, mas do pecado interno,
você começa agora a ter um problema, porque Jesus fala que aquele que matou o seu irmão no seu coração, já é assassinato, que aquele que adulterou no seu coração, já é considerado adultério. Então Paulo chega no 10º mandamento e fala, ai de mim que eu sou pecador. Sabe por quê? Porque a gente não consegue entender o quão sério é pensar as coisas, porque a gente pensa assim, não, está só na minha mente aqui, então ainda não tem problema, eu ainda não cometi. Agora a gente esquece um detalhe, a gente esquece que quando eu penso, eu tenho uma plateia de apenas um ser, a saber, Deus. Aquele que não poderia ver, é o que está vendo. Eu e você não somos capazes de fazer nada para garantir a nossa salvação. O que eu tenho que fazer para garantir a minha salvação, é o que está escrito em João, capítulo 5, versículo 24, olha só o que está escrito, nós já lemos aqui, esse é um versículo que tem que ser assim, cabeceira para a gente todo dia, em verdade eu vos digo, que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Meu irmão, eu não estou te dando aqui legalidade para você pecar, o pastor não está te dando legalidade para você viver vida de pecado, mas o que nós temos que entender é que a graça, ela não é legalidade para pecar. A graça, na verdade, ela é uma força capacitadora que nos habilita a viver longe do pecado. A graça não é algo que parece ser tão fácil assim. Não, é muito fácil. Sabe por que foi fácil? Porque você não tem que pagar preço nenhum, porque Jesus já pagou o preço na cruz. Nós não temos que viver pela graça e não pecar. Na verdade, a gente não peca porque a gente já vive pela graça. O que isso significa? Significa que, olha, na verdade, eu não posso pecar porque eu ando na graça. Na verdade, eu não peco porque eu ando na graça. Porque quando nós compreendemos o amor de Cristo, nós somos constrangidos por esse amor. Nós somos amarrados com cordas de amor. E aquele que diz que ama, ele tem que ter uma atitude correspondente com o seu amor. Então a graça não é uma legalidade para eu pecar, mas eu não peco porque eu entendo que Deus, ele me ama tanto, que ele já fez tudo aquilo que ele deveria fazer, e eu não tenho que me esforçar mais para receber algo que é um dom, que é um presente. A Bíblia fala que aquele que quer viver pela lei, ele decai da graça. E nós já estamos inseridos em Cristo, nós já estamos assentados nas regiões celestiais. E nós não podemos perder isso, porque se tem um mistério do Antigo Testamento que foi revelado no Novo Testamento, é a igreja. Capítulo 1 e 2 de Gênesis nós vemos um jardim, capítulo 21 e 22 de Apocalipse nós vemos uma cidade, capítulo 1 e 2 de Gênesis nós vemos uma árvore no meio, capítulo 21 e 22 de Apocalipse nós vemos uma árvore no meio, capítulo 1 e 2 de Gênesis nós vemos um casamento, o homem e a mulher, capítulo 21 e 22 de Apocalipse nós vemos um casamento, Cristo e a igreja no céu, aleluia. Então nós vivemos essa realidade. Não queira viver uma dispensação aquém daquela que você já vive. Não queira buscar algo pela força da sua mão. Por quê? Porque tudo aquilo que nós precisamos, nós já temos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Quando Cristo olha para você, Ele não vê mais um pecador. Quando Cristo para você, Ele não vê mais um adúltero. Quando Cristo olha para mim, Ele não vê mais alguém que rouba. Mas quando Cristo olha para mim, Ele vê o seu Filho que foi morto e ressuscitou. Porque nós estamos revestidos com o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Aleluia! Fique de pé nessa manhã. Vamos agradecer a Deus por isso. Vamos agradecer a Deus. Isso é um motivo de muita alegria, porque não é mais pela minha obra, não é mais por aquilo que eu posso fazer, não é mais pela minha capacidade, não é mais por nada daquilo que eu possa fazer, mas é pela vontade de Deus.
o Cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. Pai, nós te agradecemos, porque nós sabemos que não é pela nossa força, nós sabemos que não é pela nossa condição, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor nos amou, antes mesmo de eu nascer, o Senhor já me escolheu, o Senhor já me predestinou para algo imensurável, o Senhor já me predestinou para algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem, mas o teu Espírito habita em nós, e Ele nos revela a cada dia, e Ele nos revela a cada dia, e Ele nos revela a cada dia. Aleluia! Nós sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus de amor,